Na Band FM, quem ama não esquece. O nosso tempo aqui na Terra é muito curto e precioso demais para ser desperdiçado. Ame agora, fale agora, abrace agora, responda agora, perdoe agora, demonstre agora. A vida é um sopro e amanhã pode ser tarde demais. Eu já era mãe solteira há 4 anos quando toda a minha vida mudou. A minha mãe adorava ficar navegando na internet e acabava fazendo várias amizades. Foi assim que ela conheceu o Jules. Eu acompanhava toda aquela interação entre os dois e achava todas as brincadeiras deles muito divertidas. Mas a minha mãe queria, na verdade, dar uma de cupido pra cima da gente, porque ela achava que ele combinava muito comigo. Pra ser sincera, no começo eu tinha um certo medo de me aproximar de qualquer homem, porque o meu último relacionamento tinha sido com o pai da minha filha. E ele não tinha sido muito legal comigo. Quando nós terminamos, eu foquei em cuidar de mim e da minha filha e não abri mais espaço para me relacionar com ninguém. Mas aos poucos a minha mãe foi me convencendo de que eu deveria seguir em frente e dar uma nova chance ao amor. Até que um dia eu resolvi conversar por mensagem com o Jules. Eu acabei me surpreendendo porque eu percebi que a nossa conexão realmente era muito forte. A gente nem tinha se visto ainda, mas eu sentia que eu já conhecia ele há muito tempo. Depois de uns dias trocando mensagens, a gente passou a conversar também pelo telefone. Daiane, tem uma coisa que eu quero te perguntar tem um tempinho, mas eu sempre esperei o momento certo para isso. Só que antes, eu queria saber como você se sente em relação a nós. Quer dizer, assim, eu te deixo confortável? Eu faço você se sentir bem, se sentir segura? Eu me sinto bem quando eu tô conversando com você. Eu me sinto leve quando a gente se fala. Que bom, que bom. E pra falar a verdade, eu acho que eu nunca consegui me sentir tão à vontade com alguém desse jeito. Mas por que você quer saber disso? É que eu queria muito que a gente saísse algum dia, sabe? Que a gente se encontrasse pessoalmente. Mas claro, isso tudo se você quiser. Se você se sentir bem. Eu aceitei sair com ele e aquela foi, sem dúvida, a melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida. O nosso primeiro encontro foi tão perfeito que depois daquele dia a gente nunca mais se afastou. Logo depois, nós começamos a namorar, casamos, tivemos o nosso filho, o Davi. Sabe quando tudo é perfeito? Era assim que eu me sentia com ele. A nossa família era realmente maravilhosa e eu me via como a mulher mais feliz e realizada do mundo inteiro. Ai, como eu sinto falta daquilo tudo. Como era bom. Alguns anos depois, eu e o Jules começamos a ter vontade de ter mais um filho para aumentar nossa família. Mas antes de engravidar, eu fui ao médico para fazer alguns exames de rotina e ter certeza de que estava tudo bem. Mas quando os resultados começaram a sair, eu fiquei muito assustada. Calma, amor, a gente nem sabe o que é ainda. Não precisa ficar tão preocupada, calma. Como não ficar, Jules? Como? O meu exame veio com uma alteração e agora eu vou ter que fazer uma biópsia. Calma. Biópsia, você entende isso? E aí, se aparecer alguma coisa ruim? E se isso impedir a gente de ter mais um filho? E se for grave? Não vai acontecer nada disso. Essa hipótese não vai dar em nada. Olha aqui, você vai ver, vai ser só um susto. E a gente não pode ficar sofrendo assim por antecipação. Não pode, sabe, sofrer antes do tempo. Tenha calma, meu amor. Eu acho que você tá certo. Talvez eu só preciso relaxar um pouco, né? Me distrair. Isso. Que tal a gente fazer uma viagem? Uma viagem para tirar todo esse estresse, sabe? A gente faz assim. Você faz a biópsia. E enquanto a gente espera o resultado, a gente faz uma viagem com as crianças. Para você se distrair, sabe? Distrair sua cabeça. Vamos, vai, a gente tá precisando. O meu marido estava certo.
A gente precisava se distrair um pouco. E se eu não saísse um pouco da minha rotina e ocupasse a minha cabeça, eu ia ficar maluca. Então eu fui fazer a biópsia. E em seguida, eu e o Júlio e as crianças fomos viajar. Era um lugar bem gostoso, com bastante espaço ao ar livre. Tinha até um rio pra gente nadar. Era incrível. Durante o dia, eu cheguei a pensar que mesmo que o resultado do meu exame fosse ruim, pelo menos eu teria na memória aquele dia feliz para me lembrar pro resto da vida. E ali eu vi que com a minha família, eu poderia lutar pela minha saúde com unhas e dentes. Se fosse preciso, eles estariam do meu lado. Eu só não poderia imaginar tudo o que a vida ainda estava me reservando. Eu lembro que eu estava me sentindo muito bem, muito feliz. Tudo parecia perfeito. Eu tinha acordado tão animada e o Júlio mais ainda. Aliás, o que eu mais admirava no meu marido era isso. A capacidade que ele tinha de deixar tudo mais leve. Mesmo em tempos de incertezas, de medos, de aflições, o Júlio sabia como fazer o clima ficar melhor. Aquele foi realmente um dia maravilhoso. E como um sonho, do qual eu não queria acordar de jeito nenhum, sabe? Uma hora meu marido disse que ia nadar um pouco no rio, mas depois de bastante tempo eu comecei a ficar aflita porque ele não voltava de jeito nenhum. Eu fui até o rio, eu dei a volta, eu procurei. Nada, nenhum sinal do Júlio. Era como se ele tivesse sumido, evaporado no ar. Eu fui ficando cada vez mais preocupada porque ele não voltava. Por isso, eu e as crianças fomos procurar ajuda. Eu liguei para a polícia, para minha mãe, para minha sogra, para todo mundo. Eu só queria poder encontrar o meu marido. Aqueles foram os momentos mais angustiantes da minha vida. E eles duraram o dia todo. Só depois de um dia inteiro procurando e mobilizando todo mundo para ajudar, é que o Júlio foi encontrado. O meu marido foi encontrado no rio. Ele foi encontrado sem vida. Ele sabia nadar. Ele sabia, mas a correnteza acabou sendo mais forte do que ele. Quando eu descobri o que tinha acontecido, quando me deram a notícia, eu não podia nem acreditar e eu não queria acreditar. Não era possível que aquilo tivesse acontecido, não podia ser. Ele tinha tanta coisa para viver, nós tínhamos tantos sonhos. Fazia só algumas horas que a gente tinha feito planos e planos, que a gente tinha conversado sobre o nosso futuro. Só algumas horas. Imagina, amor, pensa bem. Vai ser muito gostoso ter mais um filho. Eu acho que as crianças também vão ficar muito felizes com mais um irmãozinho. É verdade. Eu só preciso esperar sair o resultado dos exames e aí a gente aumenta a família. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Vai sim. Eu já imagino a gente com mais um bebê. Depois os nossos filhos crescendo, se formando, criando suas próprias famílias. A gente ficando velhinho, um do lado do outro, tendo até os nossos netos. Eu imagino tudo isso, sabia? A gente vai ter uma vida incrível, meu amor. Uma vida incrível. Só fazia algumas horas. Meu Deus do céu. O Júlio tinha só 32 anos quando se foi e eu nunca consegui me conformar. Tudo parecia ser um grande pesadelo e eu só queria poder acordar. O problema é que era real, bem real e ainda para piorar. Eu estava vivendo o luto pela perda do meu marido quando o resultado da minha biópsia saiu. E eles vieram muito pior do que eu imaginei. Infelizmente, eu acabei sendo diagnosticada com câncer no útero. E eu também tinha um tumor no rim. Eu, que já andava mal, eu fiquei desesperada com aquilo, desesperada. Eu só conseguia pensar o que ia ser da minha filha, do meu filho. O Júlio tinha acabado de morrer.
E agora eu estava com essa doença. Por que Deus estava fazendo tudo isso comigo? O meu sofrimento por ter perdido meu marido já não era o suficiente, já não era demais. Por que tudo comigo de uma vez só? O que eu tinha feito para merecer tudo isso? Como se não bastasse, eu ainda precisaria ser internada com urgência para fazer uma cirurgia para retirar o tumor. A minha cabeça estava num estado girando sem parar. Eu precisava cuidar da minha saúde, mas eu tinha 2 crianças em casa. Eu precisava organizar a minha vida, porque se alguma coisa acontecesse comigo, eu tinha que deixar os meus filhos seguros, com garantias, com alguém que cuidasse deles. Meu Deus, era tanta coisa para pensar, para decidir, era tanto medo, era tanta angústia. Um tempo depois eu fiz a cirurgia e precisei retirar os 2 rins. E também retirei o meu útero. Mas graças a Deus a operação foi um sucesso. Mas ainda era só o começo da minha guerra contra essa doença. Eu ainda teria muita luta pela frente. Depois de operar, eu comecei a quimioterapia. Mas ainda no meio de todo o processo, só 40 dias depois de eu ter operado e ainda estar me recuperando, a minha mãe também faleceu por conta de uma infecção. A minha mãe morreu no pior momento da minha vida. Em menos de 4 meses eu perdi o meu marido, eu descobri que eu tinha câncer e também perdi a minha mãe. Tudo isso assim, de uma vez. Olha, sinceramente eu tive todos os motivos do mundo para desistir de tudo, desistir da vida. Mas eu tinha um único motivo para seguir em frente, os meus filhos. E esse era o mais importante e inegociável motivo de todos, né? Pelas crianças eu tinha que suportar tudo que eu estava vivendo e tinha que ser forte para me recuperar. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Eu não tinha tempo nem para pensar em desistir. E já faz 1 ano e 2 meses que a minha vida mudou totalmente. Ainda é muito difícil, eu admito. Eu ainda tenho muito mais dias ruins do que bons. Mas eu tenho me cuidado, eu estou fazendo terapia, assim como as crianças também. Eu sigo no meu tratamento contra o câncer. Eu gosto de pensar que um dia eu estarei livre de vez dessa doença e eu confio que vai dar certo, eu confio. Mesmo ainda sentindo muita dor no meu coração. Eu estou aqui hoje para prestar uma homenagem às 2 pessoas que sempre me protegeram, me amaram, cuidaram de mim. E que com certeza confiam que eu vou conseguir sobreviver a tudo que está acontecendo. O meu marido e a minha mãe. Eu também quero dizer para quem está ouvindo agora a história do Quem Ama Não Esquece, não desperdiça nenhum tempo da vida e principalmente fique do lado das pessoas que você ama. A gente nunca sabe quando a conversa, o beijo ou o abraço serão os últimos naquela pessoa. Então, aproveita.